treinamento vai ser gravado, então vai ficar para vocês liberado na nossa plataforma da Rede Gláucia. Então, após esse treinamento, você já vai poder aguardar um pouquinho, a gente sobe para você poder compartilhar com aqueles que não puderam. Amém? Então, vamos começar nosso treinamento fazendo o quê? Dando prioridade ao prioritário. Dando autoridade ao mestre dos mestres, que nos ensina todas as coisas e nos dá todas as estratégias e habilidades para que a gente possa conquistar novos clientes. E nós vamos estar aqui com um coração muito receptivo, ouvido assim atento, e principalmente com uma caneta e um caderno na mão para anotar tudo aquilo que a gente aprender nesse treinamento. Então, vamos orar, queridos. Deus abençoe a nossa oração. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela graça, pelo favor e pela misericórdia. Muito obrigada, Senhor, porque nós somos parte de uma família. Aqui não tem placas de religião, aqui não tem placas da igreja, aqui tem um time que quer simplesmente poder ser usado por ti para levar as boas notícias de salvação com os nossos produtos, que são de alta qualidade e que falam de boca fechada. Senhor, eu peço ao Senhor que cada aluno que entrar aqui, cada empreendedor, Pai, que possa aprender mais e mais as estratégias das quais vamos ouvir da vida do Rafael. Senhor, seja com o Rafael, seja com tudo aquilo que ele é no Senhor, com o coraçãozinho dele. Deus, com toda a habilidade que o Senhor deu para ele, para treinar pessoas como nós, para vendermos mais, para termos sucesso. Deus, amplia as tendas do Rafael e sopra o nome do Rafael em todas as cidades e nação desse país. Pai, que o Senhor possa promover o teu filho, fazer com que o teu filho transborde de uma forma única e estratégica para nós. Estamos aqui, Senhor, famintos por aprender, reconhecemos que precisamos de ajuda e eu peço ao Senhor, conduza o teu filho. Nós pedimos ao Senhor que haja estabilidade nas conexões da internet, para que tudo possa ir bem e que possamos entregar realmente aquilo que nós prometemos nesse treinamento, conseguir mais clientes para nós. Obrigada, Senhor, por cada revendedor. Aqui tem revendedores que estão começando agora, tem alguns mais antigos. E eu peço ao Senhor, vasculhe o coraçãozinho deles, Deus. Traga ânimo, traga, Senhor, não nos diz uma palavra de encorajamento. Senhor, que o Senhor possa usar pessoas estratégicas para esvaziar o nosso estoque e para que possam ser novos clientes e a gente possa, assim, alavancar. Não somente o ID, mas também de poder termos e sermos fiéis em pagar todas as nossas contas, porque desse ministério existe o nosso sustento. Seja muito bem-vindo, Espírito Santo, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, Rafaelzinho, mais uma vez, meu irmão, seja muito bem-vindo. Eu sou muito grata a Deus pela sua vida, porque tudo que eu tenho aprendido aqui na Canal Stories é fruto das suas estratégias. Eu tenho um caderninho que eu estava olhando aqui hoje, o caderninho já está com mais de 28 páginas, meu Deus, é muito treinamento. E para as pessoas que estão aqui, Rafael, elas estão assim, recebendo esse treinamento de forma gratuita. E olha, esse treinamento que você dá para mim, ele é muito caro. Muitas pessoas pagam muito, e essas pessoas que vão estar aqui, vão estar recebendo de graça. Mas essas pessoas que estão aqui também, Rafael, são pessoas que estão querendo, desejando entender como alcançar novos clientes, e eu sei que você tem uma forma de ensinar muito maravilhosa. Então, deixa o Espírito Santo usar você com a sua criatividade e nos ensina aquilo que foi prometido nesse treinamento. Que Deus te abençoe. Estou aqui com o papelzinho anotando tudo que você for falar, tá bom? Amém, amém, pastora. Muito bom. Saudade da senhora, pastora. Sua energia é contagiante demais. É um privilégio muito grande poder estar aqui pela segunda vez, um segundo treinamento, junto do time da Presente de Deus, esse time abençoado, que tem uma missão muito linda, que é a missão de evangelizar de boca fechada. Então, se a gente quer evangelizar de boca fechada, a gente precisa chegar aos povos, a gente precisa encontrar onde estão essas pessoas que irão evangelizar de boca fechada. E o propósito desse treinamento aqui é expandir um pouco mais o nosso conhecimento de onde encontrar essas pessoas. Como eu posso chegar até essas pessoas para que, naturalmente, a gente venda um pouco mais. Então, no nosso último treinamento que a gente fez junto, eu falei um pouquinho mais sobre como você consegue vender mais através da conversão. Então, nosso treinamento de hoje, a gente vai falar sobre como você pode vender mais através do fato de você encontrar mais clientes. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Quem tiver com caderno, com papel, com caneta aí, pode anotar. E vai ser um momento maravilhoso. Essa apresentação que eu estou compartilhando aqui com vocês pode ficar em paz, que eu vou entregar ela para a pastora Marciele e ela vai compartilhar com todos vocês aí, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente quer vender mais é que existem três Cs diferentes para a gente vender mais. O primeiro C
para a gente vender mais está relacionado à cabeça. Cabeça. Se eu quero vender mais, eu tenho que ter a minha mentalidade no lugar certo. O trabalho de vendas é um trabalho que exige demais do nosso emocional. A verdade é que todos nós somos vendedores e a gente é vendedor desde criancinha. Quando a gente chora lá, esperneia, querendo que a mãe venha dar o alimento, a gente está usando aquilo que nada mais é do que uma técnica de venda. A gente ainda não sabe disso, mas venda sempre esteve nas nossas veias. Só que muitas vezes, conforme a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, a gente acaba perdendo um pouquinho da resiliência. O trabalho de vendas é muitas vezes conseguir converter os inúmeros nãos que a gente recebe em sims. A maior parte do nosso trabalho, muitas vezes, é receber não. E isso, muitas vezes, pode ser muito doloroso para o vendedor. Então, muitas vezes, você aborda o cliente e ele simplesmente não te responde, te deixa falando sozinho. Você cria campanhas e as pessoas não interagem da forma que você gostaria. Você produz conteúdo e as pessoas não interagem. Então, a gente tem esse desafio realmente na área de vendas. Então, o primeiro C para a gente vender mais tem a ver com a nossa cabeça, a nossa mentalidade, a nossa capacidade de resistir mentalmente a esse desafio e enxergar nesse desafio a oportunidade de seguir em frente, sim, e converter, sim, muitos não em sim. O primeiro C está relacionado à cabeça. Beleza, pessoal? O segundo C, e é o C que a gente vai dar bastante ênfase hoje, onde a gente vai aprofundar, tem a ver com cadastros. Como assim cadastro, Rafael? Cadastro é toda a forma que você tem de chegar a um potencial cliente seu. Pode ser através do Instagram dele, pode ser através de um e-mail, pode ser através de um número de telefone, através do WhatsApp. Então, cadastro está relacionado a todo o caminho que você pode trilhar para chegar até o seu cliente. E uma das coisas que é mágica na vida, e eu aprendi isso muito jovem, é que quanto mais pessoas conhecerem o seu produto, quanto mais pessoas conhecerem aquilo que você faz, mais chance você tem de vender. Quando a gente fala de vendas, existe uma estrutura chamada funil de vendas. O topo do funil são as pessoas que estão começando a conhecer o produto da Presente de Deus. Então, quem é o topo do funil? É todo aquele universo de pessoas que ouviu falar já sobre a Presente de Deus. Quando a gente quer vender mais, a gente precisa elarguecer esse topo de funil. Quanto mais largo ele for, quanto mais pessoas conhecerem a Presente de Deus, mais a gente vai conseguir vender. Beleza? Existe uma taxa de conversão de cada degrau do funil. Então, quanto mais pessoas conhecem a parte de cima, naturalmente a gente vende mais. Eu gosto muito de usar o exemplo do menino vendendo água, porque eu já passei por isso na minha vida, já vendi água. Eu gosto muito de usar o exemplo do menino vendendo água para explicar. Se esse menino que está vendendo água, imagina o menino vendendo água no sinal. O menino que está vendendo água no sinal, ele oferece ali 20 vezes a garrafa d'água ali que ele está tentando vender para 20 pessoas. E depois de oferecer 20 vezes ele fez uma venda, significa que a taxa de conversão dele é de 20 para 1. Se ele conseguir perceber e entender isso, ele vai entender que ele recebeu 19 não para 1 sim. Só que quando ele for repetir esse ciclo novamente, quando ele for oferecer água para mais 20 pessoas, ele já sabe que enquanto ele não oferecer para pelo menos mais 20 pessoas, ele não vai receber o próximo sim. Então, se ele quer, por exemplo, fazer 10 vendas, ele precisa oferecer para 200 pessoas. Esse número 200 corresponde ao número de cadastros do caso, corresponde ao topo do funil. Para a gente dar Presente de Deus, para a gente conseguir vender para mais clientes, o que eu preciso fazer é aumentar esse número que é o topo do meu funil. Se eu hoje apresento o produto da Presente de Deus para 200 pessoas e tenho 10 vendas, eu preciso apresentar para 2.000 pessoas para ter 100 vendas. Muito bonito falar isso, né? Na teoria, fazendo conta, matemática, é muito simples, mas como que eu vou aumentar, Rafael, esse número de pessoas? É o que a gente vai trabalhar hoje aqui, beleza? O terceiro C, que foi o foco do nosso último treinamento, está relacionado à conversão. Como que eu consigo converter melhor esse número de pessoas para quem eu apresento o produto da Presente de Deus? E aí tem a ver com técnicas de vendas.
E aí a gente pode falar novamente numa outra oportunidade, mas através do canal aí você pode assistir o vídeo do treinamento que nós já fizemos anteriormente, beleza? Então vamos lá, vamos pensar aqui agora, vamos começar a trabalhar alguns pontos importantes para a gente conseguir aumentar o número de pessoas para a qual eu ofereço ou eu apresento a oportunidade que é o produto presente de Deus. Para eu conseguir apresentar esse meu produto de uma forma com qualidade, para pensar de novo no exemplo do menino do sinal. O menino do sinal, ele oferece a água ali, a maior parte do tempo dele, para as pessoas que estão de carro. E eu sei porque eu já fiz isso. Eu ofereço a água prioritariamente para aqueles que estão de vidro aberto. Por que eu ofereço prioritariamente para a pessoa que está de vidro aberto? Porque a pessoa que estiver de vidro fechado, ela tem uma barreira a mais para ultrapassar. Ela precisa baixar o vidro para depois eu conseguir falar com ela. Então, eu ofereço água prioritariamente para aquele que está de vidro fechado. Esse que está de vidro aberto, nesse exemplo que eu estou trazendo, ele representa o meu perfil de cliente ideal. O que é o perfil de cliente ideal, Rafael? É aquele perfil de cliente que tem uma facilidade maior de comprar o meu produto, de comprar o meu serviço. É o cliente que é aquele cliente que a gente fica feliz de atender ele. É aquele cliente que compra feliz de você, que ele agradece demais pelo seu atendimento. É o cliente que ele tem a maior transformação com o produto que você está vendendo. É aquele cliente que fica super satisfeito com você. E você, por outro lado, você também não se estressa muito com ele, porque ele é um cliente bom de se ter. Perfil de cliente ideal é o perfil do cliente que você gosta de ter, porque ele dá menos trabalho para você e ele compra mais. O que a gente costuma fazer antes de ampliar esse topo de funil? A gente precisa entender para os clientes que eu já vendi quem faz parte desse perfil de cliente ideal. Então, eu preciso olhar para os clientes que eu já vendi. E o que eu preciso olhar, Rafael, para os clientes que eu já vendi? Primeira coisa que eu vou olhar para o cliente que eu já vendi é a idade dele. Existe uma faixa etária ali, existe uma gama de idades que eu consigo me conectar melhor de uma maneira mais natural. Vamos parar para pensar aqui agora. Eu estou dando esse treinamento aqui, e da mesma forma que eu estou treinando essas pessoas que aqui estão entrando, eu sei que existe um perfil de empresário que eu consigo conectar com mais facilidade. Como que eu me conecto com mais facilidade? Porque ele olha para mim, ele se enxerga em mim. Então, eu preciso enxergar quem são as pessoas com quem eu vou conseguir ter essa conexão maior. Aquela pessoa que vai olhar para mim e vai se enxergar nela. E que quando eu falar, ela vai ouvir com mais autoridade do que outras pessoas. Então, existe uma faixa etária ali que você vende e você tem uma facilidade maior de conexão, que a tua linguagem conecta melhor. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que olhar para os clientes que a gente já vendeu é qual é a faixa etária. E a gente vai entender que tudo isso que eu estou falando aqui agora, que é uma fase de observação, observar o perfil de cliente ideal, vai se refletir numa ação que a gente vai fazer lá na frente. Não é em vão. Primeiro você observa, enxerga dentro da tua base de clientes que você já tem esse perfil de cliente, porque depois você vai criar conteúdo, você vai se relacionar e vai falar a linguagem dessa pessoa. Eu gosto muito de estudar sobre gerações, sou apaixonado por estudo de gerações. E cada geração ela tem uma característica muito única, ela tem uma linguagem muito única. A forma com que as pessoas da minha geração falam é uma forma diferente do que a geração que vem depois de mim. Então, se eu quero conectar e eu quero vender para a geração mais jovem, por exemplo, eu preciso conscientemente, intencionalmente mudar a minha linguagem, para que a minha linguagem consiga conectar com ele e ele entenda que eu faço parte do grupo dele, que eu pertenço ao grupo dele, que eu entendo as dores e necessidades do grupo dele. A Alana colocou aí que tem alguém tentando entrar e não está conseguindo. Legal. Então, eu preciso estar atento a isso. Primeiro, idade. Segundo, sexo. Nossa, Rafael, eu olhei aqui agora o número de vendas que eu fiz e realmente eu vendo mais para mulheres, por exemplo, do que para homens. Então, se você identificou que o teu perfil de cliente ideal é mulheres, a sua linguagem ela tem que se conectar mais com esse perfil. O homem ele tem uma linguagem tradicionalmente mais prática, mais objetiva, menos emocional. A mulher tem uma linguagem mais emocional. Você precisa de mais elementos visuais. A mulher ela é mais visual do que o homem. Então,
tudo isso vai mudar a forma com que a gente vai se relacionar com o cliente. Outro ponto importante, você tem que conseguir entender com clareza onde moram os teus clientes. Que isso, Rafael? Mas a gente vende online também. Mesmo que você venda online, se você conseguir analisar para os seus clientes, os clientes que falaram comigo falam de onde? Eles estão falando da Bahia, de Salvador, eles estão falando de Belo Horizonte, Minas Gerais, eles estão falando do Rio de Janeiro. Cada parte do Brasil também tem as suas características e as suas peculiaridades. Vocês devem reparar que se eu tiver que falar aqui 2, vai sair com X no final em vez de S. Isso porque eu sou carioca. Então, quando eu vou falar com um carioca, eu vou falar 2. Eu deixo que o meu sotaque carioca ele prevaleça. Quando eu vou falar com um mineiro, por exemplo, eu sei que existe um estereótipo, um rótulo criado sobre o regionalismo. O que o carioca é? O carioca ele não entende muito bem o que é ser mineiro. Então, quando eu tenho que falar com um mineiro, eu não vou falar 2. Eu vou falar 2, porque 2 é como o mineiro fala. Então, eu vou adaptar a minha linguagem, inclusive, ao regionalismo. E quando a gente fala de regionalismo, eu consigo aprofundar muito mais, não só em relação a estados, quanto a bairro. Por exemplo, eu falo com vocês de Minas Gerais. E em Minas Gerais existem bairros mais nobres e existem bairros mais humildes em relação à renda. A linguagem muda de acordo com a renda média do bairro também. Então, a sua linguagem também vai precisar se adaptar ao lugar onde moram essas pessoas. Também precisa estar atento e observar qual é o ticket médio do teu cliente. Nossa, eu observei aqui que o meu cliente ele sempre compra uma camisa. Todos os meses ele compra uma camisa. Você tem que ter isso controlado e entender qual é o ticket médio dele, que isso vai fazer sentido quando a gente for trabalhar o que nós chamamos de upsell, que é vender um pouco mais para o mesmo cliente. A gente vai criar estratégias para conseguir vender mais para o mesmo cliente. E você tem que pensar e analisar também sobre o teu perfil de cliente ideal, que é esse cliente que a gente gosta de ter, aquele cliente que fica feliz, aquele cliente que faz vídeo, posta na rede social que ele comprou e tudo mais. Esse perfil de cliente ideal, a gente tem que ficar atento também qual é o tipo de ambiente que ele frequenta. Ele faz academia ou ele não faz academia? Ele gosta de ir numa cafeteria, por exemplo, ou não, ele não gosta de cafeteria. Ele frequenta bibliotecas? Ele gosta de ler? Ele não gosta de ler? Então, a gente tem que estar muito atento aos lugares que ele frequenta e isso vai se refletir diretamente em algumas ações que a gente vai fazer para conseguir chegar mais próximo desse cliente. E aí, pensando em tudo isso, pensando no perfil de cliente ideal, eu trouxe essa ferramenta aqui e eu também vou compartilhar o arquivo dessa ferramenta aí com a pastora Marciele para ela entregar a vocês, que se chama Mapa de Empatia. Essa ferramenta é uma ferramenta de estratégia de gestão poderosíssima. Acredito que alguns de vocês já devam ter ouvido falar nesse mapa de empatia. Quando eu comecei a falar aqui sobre o perfil de cliente ideal, eu falei aqui sobre o cliente que gosta de fato de comprar de você, aquele cliente que não te dá trabalho. Eu tenho certeza que na cabeça de vocês já lembraram de alguns clientes, não foi assim? É exatamente isso aqui, que essa dinâmica tem o objetivo. Então, através do mapa de empatia, o que a gente vai fazer agora? A gente vai tentar se colocar no lugar desse cliente e raciocinar o que esse cliente vê, o que ele costuma ver no meio profissional dele, o que ele costuma ver no ambiente que ele está, o que ele vê os outros fazendo e falando, o que ele está lendo ou assistindo, que tipo de livro que ele gosta de ler. E aí, isso eu estou falando da visão. Mas, além da visão, eu vejo da fala também. O que eu já escutei ele falar? O que eu consigo fechar os olhos aqui e imaginar ele falando? Tudo isso aqui, relacionado ao mapa de empatia, vai trazer para você uma visão mais clara, mais precisa, de quem é o teu perfil de cliente ideal. Por que é muito importante, nesse primeiro trabalho que a gente está fazendo aqui agora, falar sobre o perfil de cliente ideal, em vez de falar, Rafael, eu poderia vender para todo mundo, eu posso vender para todo mundo, eu posso vender para uma pessoa muito jovem, eu posso vender para uma pessoa muito idosa, isso não tem problema algum. Claro que você pode vender para pessoa muito jovem e também pode vender para pessoa muito idosa, isso realmente não tem problema. Mas você precisa concentrar as suas energias em algo. Quando você está fazendo uma coisa, você está deixando de fazer outras. Quando você for gravar um vídeo de um conteúdo, você tem que eleger a linguagem que você vai usar naquele vídeo de conteúdo. Você tem que ter em mente
para quem exatamente você está falando. Você tem que ter clareza e conseguir visualizar a pessoa para a qual você está falando ali na sua frente. Então, esse tipo de mapa de empatia vai te trazer precisão sobre isso. Sobre, eu quero atrair clientes que são como esse perfil de cliente ideal que eu acabei de mentalizar aqui, que eu acabei de lembrar. Tem o Pedro, que sempre que eu vou vender para ele, ele fica muito feliz. Ele gosta muito da qualidade dos produtos da Presente de Deus. Na hora que eu acabei de vender para ele a camisa, ele já coloca a camisa na hora, ele já faz foto, ele indica para os amigos dele. Eu quero ter clientes como o Pedro. Se eu quero ter clientes como o Pedro, eu tenho que analisar o que o Pedro fala, o que o Pedro vê, o que o Pedro costuma escutar, o que ele escuta dos amigos dele, o que ele escuta dos colegas dele, o que ele escuta no ambiente de trabalho dele. Ao preencher essa ferramenta aqui, que é o mapa de empatia, você vai conseguir ter uma visão muito mais clara, muito mais precisa de como é esse teu perfil de cliente ideal. Uma vez que eu já sei como que é o meu perfil de cliente ideal, agora eu preciso encontrar esse perfil de cliente ideal em alguns lugares. Eu preciso direcionar algumas estratégias para alcançar esse meu perfil de cliente ideal. E aí a gente tem que falar sobre canais de aquisição de clientes. O que são canais de aquisição de clientes? São as diferentes formas, as diferentes ferramentas que a gente vai utilizar para conseguir alcançar novos clientes. O primeiro canal de aquisição de clientes é o canal que tem o maior potencial de todos, que é o canal de indicações. Indicações é o canal que tem o maior potencial de venda de todo. Porque todas as vezes que a gente recomenda algum produto, todas as vezes que a gente recomenda algum serviço para alguma pessoa, a gente está emprestando um pouquinho de confiança e credibilidade. Não é assim? Todas as vezes que eu falo assim, olha, pessoal, você pode comprar essa garrafinha aqui, ó, que eu comprei, ela é muito boa, ela mantém a água geladinha e tudo mais, ela não enferruja, ela é de inox e tudo mais. Eu estou indicando isso aqui e você vai comprar a garrafinha porque você tem confiança em mim e eu tenho credibilidade com você. Então, o cara que vai me vender a garrafinha, ele não tem muito esforço para me vender essa garrafinha, porque eu acabei emprestando a minha confiança, a minha credibilidade. Quando a gente fala da Presente de Deus, a gente fala da mesma forma. A indicação, ela é um empréstimo de confiança e credibilidade. Só que, muitas vezes, a gente não utiliza o máximo potencial desse canal. Como assim, Rafael? Como que eu posso utilizar o máximo potencial do canal de indicações? As indicações, elas podem acontecer de dois formatos. Elas podem acontecer de forma natural e espontânea. Acabei de dar o exemplo da garrafinha. Tudo isso que eu falei, inclusive, dessa garrafa é verdade. Eu gosto muito dela. Ela é muito boa, mantém a água gelada, realmente ela não enferruja e tudo mais, e carrega a quantidade de água que eu acho interessante de poder carregar sem ficar muito pesado. Não é aquele que você já deve ter visto aí, uma caixa d'água que a pessoa carrega. É um pouquinho menor, mas também não é pequenininho demais. Eu gosto desse tamanho aqui. Então, isso pode acontecer de forma espontânea. A pessoa que me vendeu essa garrafinha não sabe que eu estou falando da garrafinha agora. E isso pode acontecer de forma indicada, de forma influenciada, de forma estimulada. E cabe nós, como vendedores, gerar motivos para que os meus clientes indiquem para outros clientes. Eu posso intencionalmente criar campanhas de indicação. Eu posso intencionalmente criar benefícios que vão fazer com que os meus clientes queiram me indicar. E aí talvez vocês estejam pensando sobre, nossa, legal, Rafael, então a qualidade de atendimento, por exemplo, é uma das formas que eu tenho aí de fazer com que o meu cliente queira me indicar para outros clientes. Qualidade de atendimento, é triste eu ter que dizer isso, mas é a obrigação. O vendedor que quer ter um bom relacionamento com seus clientes, ele tem por obrigação, não por diferenciar a qualidade de atendimento. Então, qualidade de atendimento é o que todo mundo deveria fazer. Se todo mundo fizer, vai estar todo mundo nivelado exatamente da mesma forma. Então, Rafael, mas isso é a realidade do mercado? Não é a realidade do mercado, infelizmente. Então, se você tiver um atendimento de qualidade, você já começa a se diferenciar. Mas eu queria muito que você tivesse isso em mente. Qualidade de atendimento é obrigação, é o mínimo que a gente tem que fazer. A gente tem que atender bem o nosso cliente, beleza? Então, esse é um primeiro ponto relacionado à indicação. Qual o outro ponto, Rafael? Como que eu posso estimular o meu cliente a
buscar outros potenciais clientes? Como que eu posso estimular o meu cliente a gerar novas vendas para mim? Existem diversas formas, e essas formas que eu vou passar para você agora são formas ativas de conquistar novos clientes. Existem diversas técnicas de indicação que existem no mercado. Existe uma escola chamada Conquer. Eu, particularmente, gosto muito da metodologia que ela utiliza, que é o seguinte. Nós, como seres humanos, nós gostamos muito de ganhar as coisas. Nós adoramos ser presenteados. Ser presenteado é muito bom, né, gente? Todas as vezes que a gente precisa, todas as vezes que a gente quer presentear alguém, todas as vezes que a gente presenteia alguém, essa pessoa sente uma alegria muito grande no coração dela. Então, você pode construir, igual a escola Conquer costuma fazer lá no método de indicação dela, o seguinte: você pode dar presentes diferentes de acordo com o número de indicações que o teu cliente te oferecer. E você pode deixar isso claro para ele. Como assim, Rafael? Fala um pouco mais sobre isso. Olha, você pode vender uma camisa para ele, ele comprou a camisa, maravilha, e a partir de agora você pode dar presentes diferentes para ele. Olha, eu posso te dar uma pulseira, por exemplo, caso você me indique algum amigo seu. Ele indicou um amigo, ele passa a ganhar uma pulseira. Se você me indicar 2 amigos, eu posso te trazer de bônus um boné. Se você me indicar 3 amigos, eu posso te dar uma outra camiseta. Se você me indicar 4 amigos, eu posso te dar um moletom. E você consegue montar uma campanha intencional de indicação com recompensas escalonáveis. Então, você tem que deixar claro para o teu cliente que caso ele goste de fato do teu serviço, caso ele goste do teu atendimento, caso ele goste do produto da Presente de Deus, parceiro, um novo cliente, ele vai ser recompensado por isso. Então, ele vai ganhar algum tipo de presente. Quando a gente fala de recompensa, eu gosto muito de usar a palavra presente. A palavra presente é a coisa mais linda. Olha, como você me indicou para os seus amigos, eu faço questão de te presentear dessa forma. Então, quando você pensar em montar campanhas de indicação, pense em campanhas de indicação, onde você vai presentear as pessoas por cada pessoa que ela indicar para você. Um outro erro comum que os vendedores cometem de maneira geral é fazer campanhas de indicação focadas apenas em vendas. Não sei se vocês lembram dos 3 Cs que a gente falou lá em cima. O segundo C é cadastro. Cadastro. O que isso significa, Rafael? Que muitas vezes a gente está pensando em recompensar apenas aquele que me indicar alguém que compra diretamente comigo. Mas, às vezes, ele não vai conseguir indicar porque ele não sabe falar da qualidade do produto da Presente de Deus, ele não sabe falar os termos técnicos. Às vezes, ele nem é tão eloquente assim, ele gostou do produto, mas ele não é eloquente. Então, às vezes, vale a pena você criar campanhas de recompensa para indicações, não da pessoa que comprou necessariamente com você, mas para a pessoa te indicar o contato mesmo. Pastor, eu tenho um amigo meu, olha só, eu tenho um primo meu aqui, que eu tenho certeza que se você falar com ele, ele vai entender tudo que você está falando sobre o presente de Deus e ele vai comprar com você. Então, ele não está comprando diretamente, mas ele está te indicando um cadastro, um contato, uma forma que você tem de abordar um novo potencial cliente. Então, Rafael, como que eu faço isso? Como que eu crio campanhas? Você pode criar sorteios, por exemplo. Como assim sorteios? Eu vou criar uma campanha de sorteio de um moletom, vou sortear aqui um moletom, por exemplo, um moletom avaliado em R$200 para os meus clientes que me indicarem potenciais clientes. Cada contato que você me mandar vai contar como um cupom para o sorteio que vai acontecer no dia tal. Essa é uma campanha básica de sorteio, onde você recebe um volume grande de cadastros para que você, através da habilidade de conversão que a gente falou no outro treinamento, você consiga converter mais. Então, você vai aumentar o número de cadastros que você vai receber, cadastros de indicação. Beleza? Então, o primeiro canal de aquisição de cliente que eu gostaria de falar é canal de indicação. Ele é o mais poderoso, porque tem um empréstimo de credibilidade. Beleza? Segundo canal de aquisição de clientes é a prospecção online ativa. Prospecção online ativa. Parece que eu estou falando uma palavra enorme, né? Muito grande, muito complexa, mas é mais simples do que parece. O que é prospecção online ativa? Significa você abordar potenciais clientes através da internet. Pode ser através do Instagram, por exemplo, pode ser através do Facebook.
E como que você vai abordar eles ativamente, Rafael? Como que eu encontro esses potenciais clientes? Lembra que no slide anterior a gente estava falando sobre o perfil de cliente ideal, o que ele pensa, onde ele frequenta, o que ele pode estar fazendo e tudo mais? Vamos supor que você identificou que as pessoas com quem você fala têm um hábito de malhar na academia. As pessoas que você abordou ali têm um hábito de malhar na academia. A internet, ela nos proporciona diversos canais onde você consegue criar scripts inteligentes para que você traga soluções inteligentes para as pessoas que estão ali. Então, imagine, por exemplo, que eu criei um script aqui que eu vou falar somente com pessoas de academia. Então, eu consigo mapear quais são as principais academias aqui do meu bairro, por exemplo, e consigo ver quem são as pessoas que estão seguindo aquela academia. Então, eu consigo ativamente criar um script e enviar uma mensagem única. Não estou falando para você bombardear a pessoa de mensagens, não. Estou falando para você mandar uma única mensagem para a pessoa, uma mensagem provocativa, que preferencialmente finalize com uma pergunta. Já imaginou a felicidade do seu pai ao receber o seu presente e saber que, além de receber o seu presente, ser lembrado pela sua filha, ele ainda vai evangelizar de forma silenciosa no mês de agosto? Se você quiser saber mais, responda essa mensagem abaixo. Script que eu criei aqui agora de cabeça, que você pode estar mandando para pessoas que se encaixam com o teu perfil de cliente ideal. Se você identificou que eles fazem parte de academias, eu vou mapear as academias da região, vou criar esse script curto e vou mandar para a pessoa. Pessoa que sentir interesse, ela vai te responder e você vai continuar o relacionamento com ela ali até você conseguir efetivar a venda. Beleza? Rafael, mas ela não me respondeu. Vocês lembram que o primeiro C que a gente falou lá é cabeça? Ela não te responder faz parte. A gente tem taxas realmente de conversão. É muito importante que você tenha, inclusive, a cultura de não insistir demais com uma pessoa que não está te respondendo. Você pode abordar, você pode criar scripts inteligentes, mas cuidado para você não se tornar aquele vendedor chato que quer empurrar o produto para o cliente, produto que o cliente não demonstrou interesse. Você tem que criar um script que desperte esse interesse nele, para que você consiga enviar uma mensagem que ele possa interagir. Então, o segundo canal de aquisição é prospecção online ativa. Eu citei aqui o Instagram, citei aqui academias, mas pode ser diversos outros cenários. Por exemplo, será que existe uma livraria cristã que tem um bom número de seguidores na sua cidade, no seu bairro? Pode ser que sim. Será que o teu perfil de cliente ele gosta de ler livros? Se ele gosta de ler livros, provavelmente ele está seguindo a página do Instagram dessa livraria cristã. Se eu crio um script que está conectado, imagine que tem uma camisa agora para o Dia dos Pais, que tem uma passagem interessante da Bíblia ali, e ele é um leitor da Bíblia da livraria cristã. Se eu crio um script que conecta aquele produto com a mensagem que ele está buscando ali na livraria, eu consigo aumentar o meu número de vendas ali. Então, eu consigo ativamente abordar ele e receber algumas respostas disso. Beleza, pessoal? Então, você vai aumentar mais uma vez ali, alargar o número de potenciais clientes que você tem para receber. Beleza? Então, prospecção online passiva. Prospecção online passiva. O que significa prospecção online passiva? Prospecção online passiva está relacionado com os conteúdos que você cria para provocar as pessoas a interagirem com você. Então, é muito necessário que você tenha um canal digital para você criar conteúdos. Então, você precisa criar conteúdos para Facebook, você precisa criar conteúdos para Instagram, você precisa criar conteúdos para TikTok, você precisa criar conteúdos para diversas redes sociais, as redes sociais que fazem sentido, por exemplo, para o teu perfil de cliente ideal. Então, se você identificou, por exemplo, teu perfil de cliente ideal, ele é um pouco mais jovem, nossa, meu cliente ideal é um pouco mais jovem, ele faz as dancinhas do TikTok ali. Eu tenho que estar no TikTok e eu tenho que produzir conteúdos relacionados a isso, para conseguir fazer com que ele desperte o interesse. Quando a gente fala de prospecção online passiva, e a gente fala sobre tráfego pago, que é o próximo tópico ali, a gente está falando de criação de conteúdo em si. Quando a gente fala de criação de conteúdo, você tem que criar 3 tipos de conteúdo. Se você tiver papel e caneta, é interessante você anotar. O primeiro tipo de conteúdo que você tem que criar é um conteúdo para que ele conheça. A palavra-chave é conhecer. Vou falar mais 3 Cs aqui agora. A palavra-chave é conhecer. Conhecer o quê? Conhecer você, conhecer a presença de Deus,
conhecer a qualidade dos produtos. Está relacionado a conhecer, beleza? Então, tudo que está relacionado a ele te conhecer é um tipo de você precisa criar. Se vocês seguirem meu Instagram lá depois, vocês vão ver que tem conteúdos lá falando quem é o Rafael, o que o Rafael gosta de fazer. São produtos relacionados a conhecer. Vocês precisam conhecer aquela pessoa. A gente, hoje em dia, compra por relacionamento. O ser humano gosta de relacionamento. Então, ele precisa conhecer um pouco de você. Precisa conhecer um pouco da sua vida. Beleza? Então, o primeiro é conhecer. O segundo C é confiar. O segundo C é confiar. Então, você precisa produzir conteúdos relacionados a confiar. Como que eu produzo conteúdos, Rafael, relacionados à confiança? Os conteúdos relacionados à confiança estão relacionados a provas sociais. O que são provas sociais? Você pode postar lá um print, por exemplo, de um cliente super feliz e super satisfeito. Nossa, fiquei muito feliz com a blusa que eu comprei, ela chegou da maneira perfeita e tudo mais, o material é maravilhoso. Tem um depoimento de alguém, coloca lá, publica esse tipo de conteúdo. Tem um vídeo de alguém fazendo um agradecimento. Tem um vídeo de alguém entregando conteúdo, o presente que comprou. Tem o vídeo de alguém... Lembra do exemplo do sorteio que eu falei? Você fez o sorteio, a pessoa recebendo o conteúdo do sorteio. Se você sorteou, entrega de fato o conteúdo que você sorteou. Então, faz conteúdo sobre isso. Tudo isso vai fazer com que a pessoa confie. Para você vender, você precisa de credibilidade, lembra? Para ter credibilidade, todas as vezes que eu falo bem de mim mesmo, a minha credibilidade é baixa. Todas as vezes que outras pessoas falam bem de mim, a minha credibilidade aumenta. Então, conteúdos relacionados a confiar são conteúdos relacionados a outras pessoas falando de você, falando da presença de Deus, beleza? Então, além do conhecer, a gente tem que ter conteúdos relacionados a confiar. E o terceiro tipo de conteúdo que a gente precisa trabalhar é o conteúdo relacionado a comprar. O terceiro C é comprar. Muitas vezes a gente produz conteúdo de conhecer, produz conteúdo de confiar, mas não produz conteúdo de comprar. O que é o conteúdo de comprar? É aquele que tem preço, eventualmente, de produto, é aquele que fala, compre tanto e ganhe tanto de benefício. É aquele que tem o que nós chamamos de CTA, que é a Call to Action, que chama a pessoa a tomar uma atitude, ela agir de alguma forma. Então, pode ser que o conteúdo de comprar seja para ele indicar um amigo ali, marcar um amigo no Instagram. Pode ser que o conteúdo de comprar seja para ele clicar num link e ir para a loja virtual. O conteúdo de comprar pode ser para que ele te chame no WhatsApp. Mas tem que existir conteúdos de call to action, que chame o teu potencial cliente para agir. Então, nessa prospecção online passiva, está relacionada a você criar conteúdos nas suas redes sociais para que a pessoa consiga interagir com você dentro desses 3 níveis. Conhecer, confiar e comprar. Então, sempre que você publicar conteúdo, você tem que olhar lá os seus stories, por exemplo, que você publicou. Qual conteúdo eu publiquei de conhecer? Qual conteúdo eu publiquei de confiar? Qual conteúdo eu publiquei de comprar? Todo o conteúdo você tem que conseguir olhar lá para a sua timeline, para o teu feed, para os teus stories, para os teus status, e pensar que, se eu quero novos clientes entrando, eu preciso estar criando conteúdo desses 3 perfis para poder fazer o movimento girar e você conseguir converter mais, adquirir mais clientes. Porque cada cliente que vai ver os seus conteúdos digitais, ele vai estar num estágio diferente. Alguns deles já te conhecem, mas ainda não confiam tanto. Será que é isso mesmo? Será que é de verdade? Então, quando você produz conteúdo de confiança, ele passa a confiar em você. Quando você chama para a ação, ele já confia em você, você conseguiu e tudo mais. Só que esse ciclo ele é diário. Todos os dias tem novas pessoas conhecendo você. Todos os dias tem novas pessoas passando de nível para confiar. Todos os dias tem que ter novas pessoas comprando também. Beleza? Então, prospecção online passiva está relacionada à produção de conteúdo online. Tráfego pago. Muitas pessoas elas têm um mito, e eu trabalho com diversos nichos, treinando vendedores de diversos nichos, então eu trabalho muito com a questão do tráfego pago. Tem algumas mentalidades, algumas pessoas que acreditam que é muito complexo, muito difícil fazer o tráfego pago, e tem existido, através da rede Meta lá, do Instagram, do Facebook e tudo mais, uma facilitação muito grande em relação a tráfego pago. Eu tenho alguns clientes que eu orientei eles, que eles conseguiriam eles mesmos fazerem o próprio tráfego pago sem precisar contratar um gestor de tráfego, porque se tornou muito simples. Inclusive, se você fizer
bem feito esse mapa de empatia aqui, se você responder essas perguntas aqui, ó, do perfil de cliente ideal, eu te garanto que você sozinho consegue fazer o seu próprio tráfego pago através da rede Meta. Porque o que ele vai te perguntar para você fazer o tráfego pago é exatamente aqueles pontos. Ele vai te perguntar qual é a faixa etária do teu cliente, onde que ele costuma estar, qual é o raio que ele costuma estar, quais são os interesses dele. São as perguntas que ele vai te fazer, e se você preencheu esse material aqui, se você respondeu essas perguntas aqui, você já sabe. Então, você vai conseguir ter um tráfego pago de qualidade. Rafael, mas deve ser muito caro fazer esse tipo de trabalho. Eu não sei se você sabe, mas você consegue fazer tráfego pago a partir do investimento de R$6 por dia. R$6 por dia. Então, o tráfego pago, ele é um investimento de verdade. É um investimento. Mas existem algumas coisas que a gente tem que ficar atento em relação ao tráfego pago. Primeira coisa, com R$6 você consegue alcançar em torno de 22 mil pessoas com tráfego pago. Esse número é muito poderoso, gente. Eu não sei se você consegue visualizar, se comparar com outras mídias, por exemplo. Imagine que você vai imprimir o panfleto da Presente de Deus e que você vai entregar para as pessoas na rua. Imagine que você tem R$6. Se com R$6 você consegue imprimir panfleto suficiente para entregar para 22 mil pessoas? De jeito nenhum. Você não consegue imprimir 22 mil panfletos. Quanto tempo que você entregaria 22 mil panfletos? Provavelmente você vai levar uns bons dias ali para entregar esses 22 mil panfletos. Com R$6 de tráfego pago, você consegue entregar o teu conteúdo para 22 mil pessoas. Então, o que eu costumo ensinar às pessoas que não vão fazer grandes investimentos? Lembra que eu falei do conhecer, do confiar e do comprar? Eu ensino elas a rodar 3 campanhas simultâneas, no máximo. Rafael, eu estou com pouquíssimo dinheiro, mas eu consigo investir R$18 por dia. Não tem problema, roda 3 artes por dia. Uma de conhecer, uma de confiar, uma de comprar. Você vai alcançar mais de 60 mil pessoas e você vai estar alimentando essas pessoas de conteúdo digital. Então, o teu topo de funil ali vai aumentar gigantescamente. O número de seguidores que você vai ter no teu Instagram, no teu Facebook, vai aumentar grandemente. Então, quando você cria conteúdo de conhecer, por exemplo, o número de seguidores do teu Instagram sobe. Quando você cria conteúdo de confiar, por exemplo, o engajamento no seu conteúdo, as pessoas começam a responder mais aquilo que você publica. E quando você coloca de comprar, o número de vendas, naturalmente, o número de pessoas te chamando no WhatsApp, ele aumenta. Então, eu costumo ensinar, Rafael, não tem R$18 para fazer por dia, mas 6 eu tenho. Então, o que eu ensino as pessoas a fazerem? Faz uma semana investindo R$6 no conteúdo de conhecer. Na segunda semana, você faz o de confiar. E na terceira semana, você faz conteúdo de comprar. Você continua investindo só R$6 por dia, mas você vai levar um tempo a mais aí para rodar esses conteúdos. Você também tem um resultado bem interessante, você vai conseguir cliente vindo daí. Beleza? Então, o quarto canal de aquisição de clientes que eu queria trazer é o tráfego pago. E o último canal de aquisição de clientes, a gente já está caminhando para o final aqui do nosso treinamento, não posso extrapolar o nosso horário, é parcerias. Parcerias, pessoal, é o canal de aquisição de clientes que faz com que a maior parte dos meus clientes eles consigam ter uma explosão de vendas. O que tem a ver com explosão de vendas, Rafael? São as parcerias. Eu citei agora há pouco, uma forma de você fazer prospecção online ativa é você ir lá no Instagram de uma livraria da sua cidade, já que o teu perfil de cliente gosta de ler livros, e você mandar uma mensagem inteligente para ele lá no direct dele. Essa é uma possibilidade. A parceria faz com que, em vez de você fazer esse tipo de estratégia, você vai até a livraria, você conversa lá com o responsável pela livraria, e aquele responsável pela livraria, muitas vezes, vai liberar para você colocar lá um QR Code, para a pessoa te chamar no WhatsApp, porque ele quer saber mais sobre o seu serviço. A parceria, você cria uma rede de parceiros credenciados, uma rede de relacionamento, onde esses parceiros diariamente vão indicar para você potenciais clientes. Então, para pensar agora, se todas as livrarias cristãs indicassem você, se todas elas tivessem lá um cartãozinho com seu nome, com seu telefone, ou um panfletinho com uma foto de um produto bacana da Presente de Deus. E aí eu ainda digo mais. Vocês lembram do exemplo do sorteio do moletom que eu falei? A parceria ela pode se dar em vários formatos.
Eu posso, por exemplo, levar o moletom e colocar no manequim lá na livraria e falar que aquele moletom está sendo sorteado e colocar uma urna lá, por exemplo. Eu já fiz estratégias como essa, eu comprei no Mercado Livre um kitzinho com 10 urnas, urnas de papelão, simplesinha. Kitzinho com 10 urnas, saiu menos de 10 reais cada urna. É uma estratégia barata. E eu fui nos parceiros credenciados, criei uma artezinha, colei na urna e botei lá o produto que ia ser sorteado. As pessoas colocam lá os contatos para poder participar do sorteio do moletom. E esse número de contatos de interessados, quando eu tenho a capacidade de converter, que foi o que foi ensinado no treinamento passado, eu consigo vender muito mais, porque eu tenho muito mais clientes. Eu estou falando aqui, por exemplo, da livraria, mas pensa em outros lugares estratégicos que você pode realizar isso. Pensa, por exemplo, nos pontos, nas igrejas do bairro. Será que eu poderia sortear nas igrejas do bairro? Será que eu poderia fazer algumas campanhas? Será que eu posso fechar uma parceria, por exemplo, com a academia? Será que eu posso fechar uma parceria com um barbeiro? Será que eu posso fechar a parceria com um salão de beleza? Será que eu posso fechar a parceria com uma clínica de estética? Com certeza, se você direcionar suas energias para isso, você vai conseguir ter um grupo de parceiros credenciados que vão naturalmente gerar novos cadastros para você conseguir vender cada vez mais. Uma coisa muito importante em relação às parcerias, elas têm uma característica muito similar à indicação, né? Sempre que eu vou conversar com um potencial parceiro, eu não converso com um potencial parceiro falando o que eu ganho com a parceria. Eu vou preparado para mostrar para ele o que ele ganha com essa parceria. Para pensar, gente. Todo mundo que está nessa reunião aqui tem uma rede de influência, tem um grupo de pessoas que vocês influenciam. Você poderia, de igual forma, direcionar os teus clientes para aquela livraria, sim ou não? Então, você pode conversar com esse potencial parceiro, olha só, se eu fechar essa parceria com você, eu poderia trazer os meus clientes para cá. Se a gente fizer um cupom de desconto aqui para eles, por exemplo, se eu falar, ó, presente de Deus 10, todo mundo que chegar aqui com presente de Deus 10 vai ganhar 10% de desconto na sua livraria. Você ficaria feliz com isso? Ficaria. Então, sempre que você chegar a estar diante de um potencial parceiro, esteja pronto para servi-lo. Chegue lá pronto para trazer algo que vai agregar valor para o negócio dele. Com certeza ele vai te dar ouvidos, isso vai abrir o coração dele para que essa parceria seja do tipo ganha-ganha. Ele ganha e você ganha, e o cliente de vocês dois ganha também. Então, tem 3 pessoas ganhando aí nesse cenário. Então, sempre que você for até ele, pense em quais são as recompensas para ele, quais são as recompensas para o cliente de vocês dois. Qual é a recompensa que tem em comum aí para o cliente final. Dessa forma, você vai conseguir aí fechar e credenciar diversos parceiros e eles vão direcionar esses potenciais clientes para você. Eu gosto muito de falar sobre essa palavra, né? Credenciar parceiros. Sempre que eu tenho uma conversa de parceria, eu gosto muito de nesse ponto, ser bem organizado e ser bem formal, porque eu trago uma responsabilidade para essa parceria. E, ao mesmo tempo, eu falo sobre parceiros credenciados, falo sobre parceiros ativos e falo sobre parceiros inativos. O que é um parceiro ativo? Parceiro ativo é um parceiro que já foi credenciado e que eu estou realizando junto dele ali alguma estratégia, alguma campanha que vai multiplicar esse número de contatos para mim. Quando eu falo de parceiros inativos, eu estou falando de parceiros que eu já fiz alguma campanha, já credenciei, mas por algum motivo eu não recebo mais contatos dele, não estou realizando nenhuma campanha no momento. Então, é muito importante que você se organize. Pode ter no seu caderninho ali quem são seus parceiros ativos, quem são seus parceiros inativos, pode ter numa planilha, que isso vai ajudar você demais. E aí, dentro dessa nossa fala aqui, eu estou falando aqui sobre 5 canais de aquisição de cliente que nós temos. Rafael, muito legal esse negócio sobre canais de aquisição de clientes. Ô, Pedro, eu vou te mandar o Instagram no finalzinho, pode deixar. Sobre os canais de aquisição de clientes. Só que esses 5 canais de aquisição de clientes aqui que eu falei, são só 5, mas não existem só eles. E aí eu vou trazer uma outra dica aqui para a gente poder encerrar, para eu poder encerrar a minha fala, que é o livro Tração. Esse livro aqui, ele fala sobre 19 canais de aquisição de clientes que existem. Eu, particularmente, quando li esse livro aqui, minha mente explodiu de ideias. Eu falei, nossa, tem 19 canais de aquisição de clientes, é muita coisa. Então, eu peguei tudo isso aqui e vim traduzindo para as minhas realidades, para os clientes que eu tinha, para os vendedores com quem eu trabalhava, esses 19 canais de aquisição de clientes. Então, quem gosta de ler, quem gosta de uma boa leitura
aí, quem quer vender mais, esse livro aí pode ser uma boa dica. Eu, particularmente, gosto muito dele. Fechou, pessoal? Pastor, eu acho que está no meu tempo aí, né? Está no meu limite. Eu queria agradecer demais aqui a presença de todo mundo que participou. Se tiverem dúvidas, se tiverem perguntas, eu vou passar para o pastor aí, vocês podem fazer, eu estou à disposição. Talvez a gente parece mais assim, ó, pum, vai explodir de tantas coisas que a gente pode fazer. Meu Deus, só não vende quem não quer. Meu Deus, cada coisa, Rafa, cada vez que a gente faz um treinamento, eu que estou aqui sendo sempre treinada com você, meu Deus, você não esgota, não, o conhecimento? Cada dia é coisa nova. Fantástico, adorei as ideias, realmente anotei tudo aqui. Eu desde já te agradeço, Rafa. Nós realmente queremos muito esse PDF. E eu queria muito abrir aqui, se vocês tiverem alguma pergunta, eu vou deixar para vocês 5 minutinhos. Abra o microfone, faz a pergunta inteligente aqui para o Rafael, que ele vai poder responder vocês, tá bom? Alguma pergunta? Se vocês ficarem com vergonha de abrir o microfone, pode colocar no chat, tá bom? Ó, Ariadne falou top treinamento, Flávia falou show treinamento, Pastor Pedro, você dá treinamento sobre vendas e clientes, Rafael? Isso, pastor, eu dou treinamento sobre vendas, clientes, eu faço treinamento sobre gestão de maneira geral, né? Sobre como adquirir novos clientes e como manter esses clientes, fazer com que esses clientes se tornem indicadores. Então, tem aqui no slide, está aí o meu site, meu canal, meu Instagram, meu telefone. Se tiver mais dúvidas, passa lá também, não tem problema não. O Antônio quer fazer uma pergunta aí, parece. Boa tarde, Rafael. Esses contatos que você falou para a gente ter as parcerias para poder estar entrando em venda, essas parcerias seria boa a gente estar fazendo física do que virtual? Você não sabe ler ou você não entende as coisas? Sim, sim. Você pode fazer tanto fisicamente, quanto pessoalmente, quanto online. Eu, particularmente, eu sou um pouquinho antigo, eu gosto de fazer as coisas mais olho no olho, mais presencial. A gente tem muito mais credibilidade, muito mais autoridade quando você tem a oportunidade de estar presencialmente lá. Se você não tiver a oportunidade de estar presencialmente lá, Antônio, pode tentar fechar essa parceria online também. Eu, particularmente, fecho algumas parcerias online nesse mesmo formato que a gente está lidando aqui, para tentar tornar um pouco mais humano, tentar tornar um pouco mais pessoal, eu faço o Meet. Abro a minha câmera, a pessoa me vê falando, isso aumenta um pouquinho a credibilidade. Beleza? Se não tiver câmera no computador, pode fazer pelo celular mesmo, que também funciona. E nessa parceria já pode estar levando a bag dos produtos para estar apresentando, né? Com certeza, não perde essa oportunidade não, Antônio. Você conseguiu essa brecha ali, leva os produtos, até para a pessoa sentir, né, a qualidade do material. Quando você demonstra ali o produto para ele, você ganha muito em credibilidade e confiança, com certeza. Obrigado. Gente, é isso aí, olha, tem pessoal perguntando se vai ficar gravado, nós temos a nossa plataforma da Rede Gláucia, então você vai poder participar desse treinamento, a gente vai subir esse treinamento, a gente joga para vocês lá no grupo da gente, Deus manda aqui, e seus líderes compartilham com vocês. O Rafael está aqui, a Bruna falando top demais, a Dênia já quer outro treinamento, a Ana falou ótimo treinamento, a Auristeia, Marcele, a mãe do Rafael, vende ele, eu quero. Ele é uma enciclopédia. É isso aí. Rafa, mais uma vez, muito obrigada por compartilhar coisas tão importantes e tão precisas. Agora é a hora da nossa ação. Você entregou muitas pérolas aqui, agora vai decorrer da nossa responsabilidade de querer sucesso. Eu falo que realmente o desistir não é opção para nós. A gente tem treinamento sempre aqui na Presente de Deus, então a gente sempre tem a oportunidade de crescer, aprender. Estamos aí na semana do Dia dos Pais. Gente, coisa simples, ó, para você ver, ó, eu comprei um moletom exatamente para fazer isso que o Rafa fala. O cliente quer ver o moletom, mas ele quer experimentar, ele quer saber se é fofinho, ele quer saber do capuz. Então, às vezes, é necessário você comprar alguns produtos para você mesmo ser o seu próprio merchan. As pessoas tocarem, vai validar isso. E você carrega a autoridade. Quando você veste aquilo que você acredita, você está falando, olha, funciona. Você pode chegar nos seus stories e falar assim, ó, lavei 3 vezes.
sabe? E aqui, olha, tá preto ainda. Então, isso tudo gera validação. Então, eu acredito, assim, que todos nós estamos aqui já prontos para aprender mais. E, Rafael, eu quero mais uma vez te agradecer, orar e louvar a Deus pela sua vida. Então, nós vamos fechar o treinamento aqui, tá bom, Rafa? Pai, eu quero agradecer mais uma vez por cada um desses empreendedores que estão aqui, cada um na sua localização, na sua geografia, cada um deles, Senhor, com a vontade de fazer aquilo que é certo e, principalmente, colocar tudo isso que nós fizemos em prática. Senhor, tira toda a resistência de nós, de todos os pensamentos, eu não consigo, eu não dou conta, eu não conheço ninguém, tira todos esses pensamentos, todos esses gatilhos de desistência que vai saindo agora em nome de Jesus, que possamos ser autorresponsáveis, que possamos pensar nas pessoas que vão conosco para a igreja, os nossos familiares, amigos que são empreendedores da igreja, para que o Senhor possa abrir a nossa visão e para que possamos ser assertivos com tudo aquilo que falamos. Senhor, tira de nós o medo do investimento no tráfego pago, tira, Senhor, a vergonha de nós de apresentarmos os nossos produtos com a nossa cara ali nas nossas redes sociais, nos leva, Senhor, a lugares profundos. Sabe por quê, Pai? Porque o propósito aqui dessa empresa não é simplesmente vender blusas e nunca mais o cliente comprar porque o produto é ruim. Não é isso, nosso produto é ótimo. O cliente vai voltar com certeza para comprar mais produtos e principalmente porque cada palavra escrita nas nossas t-shirts tem um propósito, tem uma validação de tocar pessoas, mesmo quando nós não estamos falando, elas estão lendo Jesus em nós. Então nos leva até ousadia, até intrepidez, para que possamos fechar um mês muito abençoado e nos preparar, porque de agora em diante temos vários feriados, até o final do ano nós vamos crescer cada dia mais em conhecer como alcançar o coração dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, pela vida do Rafael. Continue abrindo portas para ele, trazendo sobre eles ótimos clientes e que o Senhor dê cada dia mais para ele sabedoria e inteligência para que ele possa fluir debaixo da graça e da unção do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês. Tenham uma tarde abençoada e, ó, agora é com vocês. Agora é hora de praticar. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Beijo no coração de vocês. Até a próxima.